É preciso pensar. Mais do que nunca é preciso pensar. E eu observo que as pessoas estão terceirizando o pensamento. Ou seja, as pessoas estão com preguiça de pensar. Então, elas, se elas não pensam, então alguém vai pensar por elas. Então é aí onde eu observo que as pessoas estão robotizadas. E o que é um robô? Um robô é uma máquina onde faz movimentos repetitivos de acordo com um programa que foi colocado nele. Então ele só executa aquelas tarefas que foram programadas antecipadamente. Mas observe você que o ser humano, ele é diferente de um robô. O ser humano tem uma coisa que o diferencia do robô. O ser humano é alguém que tem a capacidade de pensar, diferente do robô. Mas se as pessoas resolvem não pensar, elas se tornam um robô, programadas, né? Outra coisa também que eu queria dizer é que nós somos diferentes dos animais, das plantas. Por que nós somos diferentes? Porque eles, assim como os robôs, eles são programados, ou seja, um animal ele age de acordo exclusivamente com o seu instinto. Então ele não pode fazer de forma diferente aquilo que ele faz. Mas o ser humano tem a capacidade de refletir sobre as coisas, de pensar sobre as coisas e de mudar inclusive o cenário no qual ele vive. Então, eu observo que as pessoas, elas reclamam muito. Isso aí é uma coisa que eu estou percebendo no meu dia a dia. Elas dizem que estamos vivendo um momento de crise, onde elas citam problemas na área da saúde, na área da educação, problemas sérios políticos, problemas na área de empregos e outras questões que elas julgam importantes do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. No entanto, as mesmas pessoas que reclamam diariamente sobre todas essas questões, elas não se propõem a pensar. Mas o que é pensar? Pensar significa muitas coisas, mas entre elas, pensar significa refletir. Pensar significa você estudar uma situação, você pensar sobre ela, você ir em busca de soluções, de ideias novas, você pensar e repensar, né, o porquê está acontecendo, se pode ser mudado, o que você pode fazer, por que está acontecendo isso. Então tudo isso aí envolve o pensamento. E eu digo a vocês que sempre haverá lugar para o pensamento. Ou seja, essa capacidade que nós temos de pensar, ela sempre poderá se expressar e sempre terá lugar para ela. Por quê? Porque as coisas mudam. Por quê? Porque novas ideias precisam ser trazidas. Uma vez que, se nós enxergamos que as coisas não estão bem, então naturalmente deverão surgir novas ideias. No entanto, eu e você não podemos pegar essa nossa capacidade que temos de pensar e atribuir
a outra pessoa, ou seja, terceirizar. Então eu digo o seguinte, gente, o problema é dos políticos. Eles é quem tem que resolver. Eles é quem tem que fazer as coisas. A solução tem que vir deles, porque eu os coloquei lá. Então essa mentalidade, essa ideia, essa consciência, ela não é boa, ela não pode ser boa. Por quê? Porque ela exclui o cidadão do processo de transformação social. E é necessário que o cidadão esteja envolvido no processo de transformação social em todas as áreas. O pensamento, ele abrange todas as áreas, não fica nenhuma de fora. Então, quando as pessoas dizem que tal coisa não se discute, esse assunto não se discute, isso não é uma coisa plausível. Tudo se discute, tudo se muda, tudo se altera, para tudo, para todo ramo, para toda ciência, para todo departamento, para toda área, nós podemos pensar, trazer algo de novo, algo que torne a vida melhor, né? Então, partindo dessa ideia que eu digo que você dentro dessa consciência e percebendo isso, é que você tem que procurar a leitura, né? Nós sabemos que o brasileiro, ele lê pouco. Bom, mas é o que nós temos. Nós temos que ser um incentivador da leitura. Então, é necessário que as pessoas busquem a leitura, porque é através da leitura que nós conhecemos outro mundo, outras realidades e outras possibilidades. E é também através da leitura que você pode desenvolver o seu senso crítico, o seu olhar sobre as coisas. Que esse é o grande problema da maioria. É o seu olhar acerca das coisas e o conformismo. Dizer que está tudo bem, ou então que está ruim. Mas quem tem que dar a ideia é o outro, quem tem que pensar é o outro. Então, temos que repensar tudo, temos que buscar a leitura, temos que desenvolver nosso senso crítico e temos, acima de tudo, que nos tornar parte de todo esse processo, que eu já venho falando, inclusive, em outros vídeos, para que a gente possa ter um convívio melhor, que a gente possa ser mais humano, ser integrado, enfim. Muitas cabeças pensando é melhor do que poucas pessoas pensando. Porque quando poucas pessoas pensam e traz o resultado, o produto, a maioria, a grande maioria, não aceita aquelas ideias. Então, já que não aceita, ou não aceitam, então tem-se que trazer o produto. Então, eu dizer que não aceito isso, não aceito, é relativamente fácil. Mas nós temos que trazer o nosso produto, o fruto do meu pensamento, da minha investigação, da minha leitura, do meu senso crítico. Eu tenho que ter um produto. Então, pessoal, essa coisa de a gente pegar os problemas, né, e jogar para o outro, se excluindo do processo, então isso não é uma coisa boa. Isso tem trazido sérios problemas para a nação brasileira, para a sua vida, para a minha, né, para a sociedade. Então, o que eu vejo muito é o seguinte, é as pessoas dizendo, olha, esses problemas aqui eu coloco nas mãos de Deus. E aí ele vai fazer o quê? Se ele colocou nas mãos de Deus, ele não faz mais nada. Pega os problemas e, ó, isso aqui está na mão dos políticos, eles que resolvem. Isso aqui é um problema da escola, isso é um problema de não sei quem. E a gente vai ficando nesse processo todo, alheio a tudo isso, alienado.
E aí as coisas acontecem como tem acontecido. Então eu insisto, agora no final da minha fala, que não podemos terceirizar aquilo que temos de melhor. A capacidade de pensar, o pensamento, entregar às outras pessoas. Não! Você é um ser humano, você tem cérebro, você tem vontade própria, você tem ideias, você tem capacidade. Acima de tudo, você tem essa capacidade. Então exerça essa capacidade, faça valer essa capacidade, use o seu raciocínio para ser efetivamente um agente transformador. Isso em qualquer âmbito, eu não estou falando só no campo político, só no que diz respeito à organização estatal. Em todo lugar onde você chegar, onde você estiver, de onde você fazer parte, você pode transformar e você tem que colocar isso na sua cabeça. Você é um ser racional, dotado de raciocínio, de lógica, de pensamento, de ideias. Então não se anule e não coloque na mão do outro essa coisa valiosa que é o pensamento. Ok? Um abraço.